O meu nome é Vítor Assis, tenho 71 anos e sou um entre muitos, pela arte e pela cultura. Nasci em Seduvim, ao lado da Casa Grande, hoje um solar em ruínas e que pertenceu a senhoras de origem aristocrática, as fidalgas. Anos mais tarde, os meus pais compraram e restauraram uma outra casa de grandes dimensões, mais no cimo da aldeia, uma casa com 3 frentes. Os meus pais tinham uma fábrica de confecções onde trabalhavam cerca de 2 dezenas de pessoas e produziam roupa tanto para homem como para mulher. O meu pai ocupava-se da coleção masculina, calças, fatos, coletes, e a mãe da roupa de senhora interior e exterior. Os meus pais produziam e também vendiam nas feiras. Quando havia as chamadas feiras do ano, havia necessidade de produzir em maior quantidade e então chamavam o pequeno Vítor, com 7 anos, para ajudar em pequenas tarefas. Vem abrir aqui umas casas, cozer uns botões. Naquele tempo não havia eletricidade, portanto trabalhava-se o máximo enquanto havia luz solar. Quando o trabalho se estendia noite adentro, os serões eram iluminados a Petromax. Aos fins de semana, quando não tinha escola, ia para a sala de costura, que ficava no piso superior, punha a máquina a trabalhar e ia cozendo e fazendo experiências, criando os meus próprios bonecos em tecido. Os meus pais passavam os dias ocupados na oficina ou então nas feiras e os meus colegas, muitos deles filhos de agricultores, quando saíam das aulas, iam ajudar os respectivos pais na lavoura. Eu entretinha-me brincando no adro. Construía caminhonetas usando latas de sardinha com caricas, pregos e tábuas. Alguns anos mais tarde, os meus pais decidiram sair de Seduvim e vir viver para Viseu. Fui estudar para o liceu no final dos anos 60. No liceu havia um grupo chamado Geração de 60, que era constituído por alunos da instituição e que desenvolvia várias atividades: rádio, jornal, xadrez e um grupo de teatro. O grupo foi criado pelo Dr. Gustavo Arosa, natural de São Pedro de Moel, um professor de português e pessoa que dedicou a sua vida à causa cultural. No ano letivo, havia diversos momentos emblemáticos: 1º de dezembro, Natal e final de ano, que eram assinalados geralmente com demonstrações que incluíam atividade física, canto, dança, música e teatro, e que juntavam toda a comunidade. Numa altura de pouca oferta cultural, os saraus eram um acontecimento. Foi ali que me iniciei na atividade cultural, integrando o grupo cênico, na componente de luminotécnica, sonoplastia, adereços e construção de cenários. O liceu não tinha grandes meios técnicos, então, por altura dos grandes eventos, pedíamos à EDP uns projetores com lâmpadas incandescentes que eram usados para a iluminação pública e que depois controlávamos através de uma mesa com interruptores montados por nós. Integravam este grupo Armando Ferreira, Arede, Ferrão, Peixeiro, Salomão, Luís Oliva, Lenondina, Joana Vidal, Gandra e Terezinha, entre outros. A passagem pelo grupo Geração de 60 foi benéfica, pois tive a oportunidade de aprender a mexer na luz, no som, de lidar com públicos e melhorar competências técnicas que,
ao longo da vida, soube levar para as instituições por onde passei, FAOS, Juventus, Educação de Adultos e Centro Cultural. Depois do liceu, continuei a formação no magistério primário. No intervalo entre o primeiro e o segundo ano de curso de magistério primário, participei num curso de formação promovido pelo Instituto de Tecnologia Educativa no Forte Catalazeta, em Oeiras. O ITE era uma instituição ligada ao ensino e com forte vocação tecnológica, audiovisuais, fotografia, som, diaporamas, teatro e marionetas. Foi nesse curso que me cruzei com Francisco Esteves, natural de Caparrozinha, um nome a destacar no mundo do teatro de marionetas. Quando fui para o curso, nem sabia o que eram marionetas. Francisco Esteves entusiasmou-me pela capacidade de comunicação, pela qualidade das marionetas que possuía, pela manipulação e apresentação de histórias, mas também pelas fórmulas que lançou em termos de construção, a utilização básica de uma piuga, moldes feitos em barro, papier-mâché, etc. Mas o maior contributo de Francisco Esteves terá sido a profissionalização do setor. Até então, os espetáculos com marionetas eram feitos em pavilhões e, com ele, passaram a estar integradas na formação de atores e encenadores e chegaram mesmo aos grandes teatros, como o Teatro Aberto e o Monumental, em Lisboa. O curso em que participei abriu-me um novo caminho. Regressado ao magistério, passei a integrar as marionetas na prática pedagógica e, quando entrei no ensino, utilizei com frequência as marionetas enquanto elemento didático e de animação nas festas de Natal e final de ano letivo. Eu e o Francisco Esteves tivemos um percurso paralelo. Na segunda metade dos anos 70, Francisco Esteves deixou o ITE e integrou o FAOS, o Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, do qual também fiz parte. Nesse âmbito, o Francisco Esteves decidiu criar em Lisboa o Encontro Nacional de Marionetas, uma oportunidade para conhecer e juntar os grupos que se dedicavam às marionetas em Portugal. Toda a gente reconheceu que o primeiro encontro foi uma mais-valia e que era preciso dar-lhe continuidade. Sugeri que se fizesse o segundo encontro em Viseu. Vieram grupos de todo o país e as atividades dividiram-se entre o edifício Vítor Fontes e as oficinas, exposições e apresentação de espetáculos decorreram no auditório da Feira de São Mateus. Os encontros duravam uma semana, sempre no período de férias, antes do começo das aulas, uma oportunidade extremamente interessante de convívio e intercâmbio. À medida que os encontros se iam sucedendo, iam aparecendo novos grupos, outros iam evoluindo nas condições técnicas de apresentação. Beneficiávamos todos da troca de ideias e experiências, de textos e materiais. Os encontros decorreram anualmente em diversos pontos do país: Lisboa, Viseu, Mangualde, Aveiro, Alcobaça, Santarém, Bragança, Porto, Setúbal. Em 1979, a convite de Francisco Esteves, tive a oportunidade de ir representar Portugal a Charleville, França, onde decorria o Encontro Mundial de Marionetes. Não tinha ideia da amplitude daquele evento. A cidade vivia as marionetas de forma intensa.
A experiência teve um impacto muito forte em mim. Grupos provenientes de todo o mundo, espetáculos de qualidade superlativa, exposições, conferências, animação de rua, oferta para crianças e adultos, programação de manhã à noite. Até era difícil de escolher. Ali, ao assistir a alguns espetáculos em língua estrangeira, cheguei à conclusão que algo se perdia por não compreender totalmente o idioma e que seria interessante reduzir ou mesmo retirar os diálogos dos espetáculos. Comunicar sem palavras, torná-las universais apenas pelo movimento, pela expressão e banda sonora. A 3 de fevereiro de 1979, um grupo de jovens, motivados por um objetivo comum, decidiu constituir uma associação cultural a que deram o nome de Juventus. A sua missão seria, através da animação sociocultural, levar o teatro, a música e a animação às crianças da cidade e da região. Fizeram-se pesquisas técnicas inerentes ao teatro de fantoches, apresentando textos da sua autoria e outras adaptações de histórias infantis e contos tradicionais. Entre os inéditos, podemos encontrar histórias como os Patos Dançarinos, Patos Carrapatos, Desconcerto, Senhor Milhões, Ontem, Hoje e Amanhã, entre muitos outros. E adaptações como A Menina Gotinha d'Água, de Papiniano Carlos, A Viagem da Sementinha, de Maria Isabel Loureiro, ou o conto tradicional O Velho, o Rapaz e o Burro. O grupo contou, ao longo da sua existência, com a participação ativa de 65 membros e preparou 28 textos de teatro e de teatro de fantoches que divulgou em mais de 300 sessões, em que participaram mais de 70 mil crianças e adultos. Entre os anos de 1982 e 2003, o coletivo foi também responsável pela organização e dinamização da Semana da Criança na Feira de São Mateus. Desenvolveram-se diversas atividades que fizeram as delícias dos mais pequenos: pad e paper, passatempos, jogos tradicionais, gincanas de bicicleta e triciclos, jogos, artes plásticas, exibição de skate e automodelismo. O grupo passou por várias sedes e lugares para que pudesse ensaiar, mas o seu fim seria precipitado com a ordem de despejo da sua última sede na Rua Chão de Mestre, para o início das obras daquilo que é hoje em dia o Hotel Palácio dos Melos. Nos anos 40, Viseu dava cartas a nível teatral. Havia muita gente que se dedicava à arte. Tinha um público com conhecimento de causa. Ao Teatro Avenida vinham muitas companhias nacionais e internacionais e dizia-se que Viseu servia quase de barómetro. Uma companhia que viesse a Viseu e não fosse aplaudida não teria sucesso noutros sítios. Com o advento do cinema, na primeira metade dos anos 80, Viseu já não tinha praticamente nenhum espaço cultural aberto ao público. O Teatro Avenida tinha fechado e o Cine Rossio estava em vias de fechar. A União de Bancos tinha construído o edifício na Rua Alexandre Lobo, projetando para ser um cinebolso, um pequeno espaço para a projeção de cinema, mas deixou-o em tosco, na esperança que alguém o adquirisse e dinamizasse. Na altura, o governador civil, o Sr. Engenheiro Araújo, preocupado com essa falta de espaços culturais,
e perante a possibilidade da União de Bancos estar a ponderar transformar aquele espaço em garagens, decidiu convidar o secretário de Estado da Cultura a vir a Viseu para se arranjar uma solução. Decidiram comprar o espaço e procuraram que fosse dinamizado através da criação de uma federação de associações, o Centro Cultural Distrital de Viseu, que não foi capaz de ser solução para o problema. Algum tempo depois, o próprio engenheiro Araújo candidatou-se à presidência do Centro Cultural, provavelmente por sentir que poderia resolver o impasse. Pediu-me primeiro para que arranjasse alguém para dinamizar o espaço, mas, mais tarde, atirou: "Se não sabe de ninguém, olhe, tem que ser você." Assim foi. Acabei por assumir a dinamização do projeto. Propus fazer um festival de teatro, o que aconteceu depois de uma limpeza do espaço, em que andei lá de pá e picareta, com as paredes ainda em cimento. Pediram-se emprestadas cadeiras de esplanada à escola Alves Martins, montou-se uma plateia, colocando umas ripas de telhado aparafusadas no chão para que as cadeiras não avançassem. Arranjaram-se umas cortinas e fez-se o festival de teatro. Uma posição ambígua do governo levou a que perdêssemos o financiamento para terminar as obras do espaço. Tivemos então de pedir aos amigos para nos ajudarem a construir a casa. Os melamímicos para os revestimentos das paredes vieram da Sonai. Placas de Motex para os tetos de uma empresa do Porto. As alcatifas do Centro Comercial Barão, cortina régia dos lanifícios de Viseu, as cortinas pretas vieram do próprio Cine Rossio. As cadeiras e equipamentos foram adquiridos com o apoio da Secretaria de Estado e da Gulbenkian. Vinham a Viseu muitas companhias de teatro e grupos musicais e ficavam admirados com a sala que, sendo pequena, tinha boas condições acústicas e bons equipamentos. Já sou sócio do Orfeão desde 1972 e participei nas atividades enquanto jovem, usufruindo do espaço, sobretudo nos bailes que ali se faziam. Mais tarde, contribuí a nível teatral e na projeção de cinema e, anos depois, voltei a ter contacto no âmbito do meu trabalho no Centro Cultural, na promoção de atividades de formação, entre elas o curso de regentes de bandas e grupos corais. Nessa formação, existia uma componente prática e era importante os alunos testarem os conhecimentos, dirigindo um grupo coral que, em Viseu, só existia no Orfeão. Quando entrei na sede da Rua Direita, onde já não entrava há alguns anos, o cenário era desolador. Vi tachos e panelas espalhados a amparar, a água caía do telhado. Para lá disso, o grupo coral já não tinha ninguém originário da cidade de Viseu, apenas da periferia. Achei que deveria ter uma atividade mais direta e ofereci-me ao presidente da direção para ajudar a revitalizar o Orfeão. O espaço não tinha sequer uma casa de banho digna. Fizeram-se obras no salão, retirou-se um pequeno palco, fez-se um telheiro e o bar passou para aquela zona, libertando-se o salão exclusivamente para a atividade cultural. Como chovia dentro do edifício, era preciso reparar o telhado. A eletricidade oferecia muito perigo. Era necessário alterar o sistema elétrico, mudar os fios que eram arcaicos, não eram emborrachados, ainda tinham revestimento em barro. Procurámos resolver os problemas estruturais de forma mais definitiva. Aquele espaço pertencia à família Carrilho e, a quando da sua morte por acidente, comprámos o piso superior, juntamente com mais 2 condóminos que tinham espaços comerciais no resto do chão.
foi feito um pedido para se elaborar um projeto para aquele espaço que incluía, no sótão do edifício, um espaço que estava subaproveitado e que se poderia tornar num restaurante com vista panorâmica sobre a rua direita. Para concretizar a obra, seria necessário reforçar a estrutura do edifício, que era essencialmente em tabique, mas, devido à falta de entendimento entre proprietários, o projeto nunca avançou. Perante o impasse, decidiu-se avançar para um espaço próprio no antigo matadouro, junto à Feira de São Mateus. As melhorias foram significativas: mais espaço, melhores condições, acessos múltiplos, espaço isolado, sem vizinhos. Quando se faziam atividades na rua direita, tínhamos sempre os vizinhos a reclamar. Ligavam para a polícia e, por vezes, como sabiam que o contador elétrico estava na entrada, desligávamos a eletricidade. Através do CREN, conseguimos a comparticipação financeira e fez-se a obra. 4 paredes sólidas que trouxeram uma esperança renovada e que beneficiaram a instituição e a cidade. A Vassoura Adormecida é uma adaptação da conhecida História da Bela Adormecida, só que com vassouras enquanto personagens. Tem como objetivo sensibilizar os mais jovens para a ecologia e para a proteção do meio ambiente. Neste reino encantado, um rei e uma rainha viviam muito tristes por não terem filhos. Um dia, tem um encontro com a fada boa, que num passe de magia faz com que apareça um pequeno espanador, uma bênção para as suas vidas. Felizes com esta aparição, decidem promover uma festa no castelo, convidando todos os habitantes do reino. Só que no meio da festa, a terrível bruxa má lança uma maldição, deixando toda a corte a dormir. Com as vassouras tomadas por um sono profundo, o lixo vai-se acumulando no exterior do castelo durante 50 anos. Durante estas 5 longas décadas, vários cavaleiros tentam o seu melhor para derrotar o monstro lixo, que crescia a olhos vistos, mas sempre sem sucesso. Até que um dia surge o príncipe encantado,
a vassoura dos tempos modernos. Um super aspirador. Que destemido derrota o terrível monstro. O aspirador entra no castelo, beija a bela adormecida e a corte desperta lentamente, libertando-se do sono profundo num reino agora limpo e perfumado para todo sempre. Tive consciência da minha condição desde muito novo. Em criança, sentia que desgastava muito o calçado na biqueira e nas aulas de educação física, apesar de fazer todos os exercícios, tinha dificuldade nos saltos em elevação. Durante o serviço militar, fui visto em hospitais. Foi detectado um problema, mas a doença ainda não era conhecida. Apenas sabia que o meu pai apresentava os mesmos indícios e o meu avô também teria tido algo semelhante. Só aos 40 anos, a doutora Paula Coutinho, através do levantamento do histórico da família, foi capaz de identificar o problema chamado paraparesia espástica do tipo familiar, uma doença do foro neurológico relacionada com uma proteína que o organismo deixa de produzir na quantidade e qualidade necessárias. Mas não é isso que me faz parar. Enquanto puder, faço. Mas quando não puder, outros farão. Tal como nos humanos, também as marionetas precisam da sua dose de recuperação física. Padecem dos mesmos males: pernas partidas, membros disformes e problemas nas articulações. O teatro Dom Roberto faz parte da grande tradição popular do teatro de marionetas em Portugal. Este tipo de teatro era apresentado nas ruas, praias, jardins, feiras e romarias,
por um bonecreiro solitário numa barraca simples, aberta na parte superior e revestida por um tecido de lona ou de chita. Os Robertos são construídos em madeira com formas grosseiras, pintados com olhos grandes e vivos e boca sorridentes. O corpo é revestido com uma luva branca no seu interior, decorada depois com tecidos garridos. O teatro cativa públicos de todas as idades que acorrem aos primeiros sons estridentes da palheta, prontos a deliciarem-se com os episódios carregados de comédia, sátira social e bastante pancadaria. As suas histórias mais conhecidas são O Barbeiro Diabólico, A Tourada à Portuguesa, A Rosa e os Três Namorados e O Castelo dos Fantasmas. Quando trabalhava no FAOJ, atual IPDJ, era geralmente convidado pelo Francisco Esteves, juntamente com um colega de Viana do Castelo, o Dantas, para trabalharmos na FIL, em Lisboa, em ateliês de animação de crianças, fazendo construção e demonstrações de marionetas. O mestre Dias, um dos últimos fantocheiros portugueses, também estava presente no evento fazendo o seu espetáculo. O mestre Dias costumava trazer 2 ou 3 malas com as suas marionetas, os Robertos e a sua barraquinha, que guardava no stand da Direção-Geral de Educação de Adultos, na FIL. Num desses eventos, desapareceu uma das malas do mestre Dias. Foi incumbido de ir ao Bairro Alto procurar uns torneiros que reproduziram as cabeças dos Robertos desaparecidos para que o Sr. António Dias pudesse recuperar algumas das suas personagens mais marcantes e prosseguir com a apresentação dos seus espetáculos. Ao longo dos anos, fui-me cruzando com António Dias em diversos encontros nacionais. Em 1986, por altura do Encontro Nacional de Santarém, tivemos a notícia da morte do mestre Dias, que faleceu num incêndio na sua habitação. Uma morte trágica que levou a vida do senhor e praticamente todo o seu espólio. Na segunda metade dos anos 80, eu trabalhava na Direção-Geral da Educação de Adultos, em Viseu, que estava a mudar de instalações, e pedimos à sede-mãe, em Lisboa, algum mobiliário e equipamentos. Quando nos deslocámos a Lisboa para fazer o levantamento, no meio das coisas estava a barraquinha onde o Dias guardava os Robertos e, por cima, havia uma mala de cartão. Ao abri-la, verifiquei que era a mala desaparecida do mestre, com Robertos no seu interior, e questionei: isto também é para levar? Ao que me responderam: o que não levarem vai para o lixo. Tinha a obrigação moral de os salvar. Trouxe-os comigo e preservei-os. Comecei a pensar que era triste só eu ter a oportunidade de ver os Robertos. Durante a pandemia, tratei de lhes arranjar companhia. Fui recuperando as marionetas que em tempos pertenceram aos Juventus e a minha filha, sabendo do meu gosto, ofereceu-me um casal de marionetas provindas da Índia. Depois de fazer pesquisas e inteirar-me da diversidade de marionetas existentes no mundo, comecei a entusiasmar-me e começou aí o bichinho do colecionismo. Deixei de jogar no Euromilhões e passei a investir nas marionetas. Tornou-se uma rotina. Há quem acorde e a primeira coisa que faz no dia é ver as novidades no Facebook ou as notícias. Quando ligo o computador, vou procurar se há oportunidade para adquirir novas marionetas. Procuro diversidade, qualidade, que sejam representativas dos vários países e que tenham formas distintas de manipulação. Fui adquirindo aquelas que me foram encantando ao longo da vida. Para lá dos Robertos, a minha coleção tem marionetas dos 4 cantos do mundo, das quais destaco
As marionetas de Java. As marionetas Golek estão ligadas às divindades do Islão, personagens que desempenharam um papel essencial na expansão dessa religião no século XVI, em Java, Indonésia. São construídas em madeira e vestidas com tecidos revestidos com elementos decorativos diversos, como rendas e adornos. A cabeça é esculpida e pintada com muitos detalhes faciais. A cor do rosto é um importante sinal de identificação da respectiva personagem. O ouro é reservado às figuras de natureza divina. O branco e o verde aos príncipes e nobres. O branco aos servos e o vermelho e o marrom aos demónios e personagens malignas. Os espetáculos são longos, geralmente com mais de 9 horas. São acompanhados de música e combinam fala, canto e descrições narrativas. Marionetas de água do Vietnã. A tradição das marionetas na água nasceu nos vilarejos do delta do Rio Vermelho, no norte do Vietnã, e remonta ao século XI. É uma forma artística que tem foco na beleza das coisas simples e nas tradições rurais. A figura do camponês submerso nos campos de arroz, a pesca, os animais típicos da região e lendas locais. Em cada espetáculo mistura-se o humor e o humanismo. A vida dolorosa dos arrozais nunca privou os camponeses do seu entusiasmo pela vida ou do seu sorriso otimista. Diz a lenda que, durante o período das monções, quando os arrozais ficavam alagados, as apresentações também tinham como objetivo entreter os espíritos, evitando danos às plantações causado pela fúria dos deuses. Repartido tem outro sabor. A exposição Marionetas do Mundo foi um grande sucesso. O balanço foi extremamente positivo. Os Robertos passaram a ser conhecidos. Conseguimos mostrar a diversidade que existe nas marionetas pelo mundo fora. Não esperava tanta gente e senti um grande entusiasmo e interesse em quem viu e experimentou mexer numa marioneta pela primeira vez. As crianças entregaram-se totalmente. Interagiram uns com os outros, com as marionetas de luva, atrás do pano, a contar histórias uns para os outros ou em interação com os próprios pais. A mensagem passou, até porque algumas crianças foram para casa e, inspiradas pelo esqueleto dançarino que viram na exposição, construíram com rolos de papel higiênico as suas próprias marionetas. Havia gente que, numa primeira instância, dizia: nem pensar nisso, mas que depois de verem outros manipular, também se aventuraram. Vi gente de todas as idades. As mais idosas entraram lá com a ideia de que isto é para meninos, mas depois de mexerem e ao verem os outros a fazerem o mesmo, sentiram-se realizadas por fazer algo que nunca tinham feito na vida. Os mais velhos esquecem-se que um dia já foram crianças
e que esse espírito jovial não pode morrer. Sinto que as marionetas passaram ao lado da nossa população enquanto instrumento cultural. Gostaria que fossem reconhecidas como elementos importantes na nossa vida, ao nível da comunicação, relação cultural, social e artística. Era importante esta exposição ter continuidade, que as aprendizagens que tive nesta longa aventura, desde 1975, não morressem comigo. As marionetas, enquanto seres inanimados, são movidas pela paixão que lhes dedicamos.